O PIS é uma contribuição da Seguridade, mas ele tem uma finalidade direcionada, pontual. Ele não tem uma envergadura ampla como tem a COFINS. Logon, ambos estão atingindo o faturamento, estão. Ocorre aí aquilo que se chama bis in idem. Vem aqui, ó. O bis in idem é parecido, mas é um pouquinho diferente da bitributação. O bis in idem ocorre quando... Vou colocar para cá. O exemplo do bis in idem aqui, ó. A União criou o PIS. A União criou a COFINS. A União cria imposto de renda. A União cria contribuição sobre o lucro líquido. Observa, tem tributos da própria entidade que atinge o mesmo fato. Quando a mesma entidade tributa o mesmo fato gerador, sendo o tributo idêntico ou não, por autorização constitucional, é um bis in idem. O que é bis in idem? É a duplicidade de tributação. Bis in idem é a duplicidade de tributação pela mesma entidade. Duplicidade de tributação pela mesma entidade. Tributando-se o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo duas vezes. Tributando-se o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo duas vezes. Pois você deveria me perguntar, poxa, Logon, mas bis in idem é constitucional ou é inconstitucional? Depende da corrente que você quer adotar. Quando você sai da faculdade de Direito, né, você lê muita doutrina, né, mundo acadêmico, você chega e fica horrorizado. A doutrina não gosta de escutar falar em bis in idem. Porque, não vai escrever isso na prova não, tá? Porque a doutrina, ela fala assim, isso aqui ofende a capacidade contributiva, isso aqui ofende o não confisco. Poxa, interrogação. O Supremo diz, nada disso, isso aqui é plenamente constitucional porque está autorizado. Para você ofender capacidade contributiva ou não confisco, tem que avaliar caso a caso. Tem que avaliar o nível de tributação. Então, eu não posso afirmar numa provinha de concurso que bis in idem é inconstitucional por si só. Ele é um fenômeno, é uma duplicidade de tributação. Quem é que autoriza a União a criar PIS? A Constituição. Quem é que autoriza a União a criar a COFINS? A Constituição. Bis in idem. Quem que autoriza a União a criar imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, quando eu vou aprender? Constituição, outro bis in idem. Então está autorizado ou não está? Tá. Por si só é um bis in idem, mas por si só não é inconstitucional. Mas a doutrina fala o que é. Bom, então só um comentário. O PIS ele tem uma função pontual. Ele financia o seguro-desemprego. E a COFINS uma função de envergadura ampla. Custeia, financia a Seguridade como um todo. Perguntei então, vou fechar com essa questão. O PIS-PASEP tem natureza tributária? Sim. Contribuição social? Sim. Que tipo? Securitária, ou seja, contribuição da Seguridade Social. Na sequência. Logo na sequência, depois dessa caixinha do artigo 239, vem aqui a contribuição sobre o lucro líquido. Aí eu acabei de fazer um comentário sobre ela, é a linha C. É outro bis in idem, com imposto de renda. Só para que eu não possa confundir, o que seria uma bitributação? Olha só, você aprendeu na aula passada comigo, ó. União e Estado. A União cria empréstimo compulsório. O Estado cria o quê? ICMS. A União cria empréstimo compulsório e tributa o quê?
circulação. Pode a União, no empréstimo compulsório, tributar fato gerador igual do ICMS? Pode, porque o empréstimo compulsório, lembra, pode ter qualquer fato gerador. Ele admite bitributação? Sim. Se a União tributa a circulação, ela está copiando o fato gerador de imposto do Estado. Isso aqui é uma bitributação autorizada. O que é bitributação? Duas entidades diferentes tributando o mesmo fato gerador. Duas entidades diferentes tributando o mesmo fato gerador. Bitributação. Desculpa aqui, tá? Mas nem toda bitributação é permitida. Por exemplo, se a União, essa aqui é permitida, né? Agora, se a União cria ICMS, e o Estado também cria ICMS, aí é uma bitributação proibida. Que a União estará invadindo a competência do Estado. Bitributação é permitida desde que não haja invasão de competência. Que ICMS não é da competência da União, mas empréstimo compulsório é. E na primeira aula eu aprendi que o empréstimo compulsório pode ter qualquer fato gerador. O que faz ele ser diferente do ICMS? A restituição obrigatória, característica formal. A receita vinculada, característica específica. Voltando aqui à tona. Verifico que a contribuição sobre o lucro líquido é um bis in idem autorizado. Ela atinge o lucro. Pergunta clássica da ESAF. Quem gosta da ESAF é assim. A pergunta é: pode uma contribuição social, estou olhando para a resposta, pode uma contribuição social ter o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo de um imposto? Pode. Falou, mas peraí, eu lembro que na aula anterior, você leu um artigo com a gente, que é o artigo 4º, lembra dele? Lembra daquele artigo 4º que dizia sobre a natureza do tributo? E a natureza do tributo era dada à luz do fato? Hein, gente? À luz do quê? Fato? A gente leu esse artigo, não leu? O artigo 4º do CTN determina que a natureza jurídica do tributo, saber se um tributo é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, essa natureza é à luz do fato gerador, eu sei. Mas esse artigo 4º não se aplica nem ao empréstimo compulsório, nem às contribuições especiais, porque esse artigo 4º, ele se dirige aos tributos básicos, tradicionais. Porque ele foi criado numa época em que os tributos eram apenas aqueles três: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então não queira você querer identificar, por exemplo, empréstimo compulsório, já falei isso, à luz do fato gerador, não vai conseguir. Porque ele pode copiar fato de imposto, pode ou não pode? Como é que eu vou saber se o tributo é empréstimo compulsório? Característica formal, restituição obrigatória. Característica específica, receita vinculada. Como é que eu vou saber então, Lugo? Olha para cá. Se um tributo atinge o lucro, como é que eu vou saber que ela é uma contribuição social? Se tiver a finalidade de custeio da Seguridade Social. Porque a referibilidade, ou seja, a destinação, ou seja, a função dela é a característica fundamental. O imposto de renda, ele tributa o lucro, mas ele é um tributo que redistribui riqueza. Receita não vinculada. Ele não visa custeio de nada. O dinheiro vai para o orçamento. A contribuição sobre o lucro tributa o lucro, mas não é imposto, é uma contribuição. Olha o nome. Contribuição é um tributo que visa custeio, visa contribuir. É um tributo especial, natureza especial. Contribuir para quê? Para o custeio da Seguridade Social. Essa é a diferença. Essa finalidade do tributo recebe o nome de referibilidade. Qual é a referibilidade? Qual é a finalidade da contribuição social? Custeio da Seguridade. Perguntar de novo a questão de prova. A questão de prova é, e vai continuar caindo, pode uma contribuição social ter o fato gerador ou mesmo a base de cálculo de imposto? Pode. Lógico que pode. Não vai virar o mesmo tributo porque ela tem finalidade própria que não se confunde com o imposto.
o custeio da Seguridade Social. Tranquilo até aí? Todos calados hoje. Estou sentindo meio assim. Fala. Eu vou responder a sua pergunta à luz de concurso público, para você não errar na prova. É o meu objetivo aqui. Resposta é sim. Para fim de concurso público, o gabarito será receita vinculada. Mas eu só quero te colocar uma pulga atrás da orelha. Lembra que você aprendeu taxa comigo? A pergunta que eu te faço é, tributo que tem função ressarcitiva tem que ter receita vinculada? Então, é por aí. Agora, gabarito de prova, receita vinculada. Tá? Para você não errar na prova. Você já verifica que isso não é bem assim, tá? Mas para a provinha, a gente entende assim e acabou. Não vamos discutir esse assunto. Vamos falar da contribuição do inciso 2, do trabalhador. Para cá agora, então. Bom, antes que a gente se esqueça, que eu vou esquecer com certeza no final, né? Obviamente. Segunda-feira que vem, que dia, hein? Dia? Aula? Normal. Alguém tem empecilho? Está marcado aula? Podemos dar sequência, podemos? Podemos? O edital pode surgir aí, podemos? Aula normal, tá? Normal. Segunda-feira que vem. O calendário tem algumas precauções lá. Aula normal, tá? É porque eu deixei aberto para poder confirmar. Aula normal. Deixei aberto. A não ser que vocês não queiram. Aí. Irei a um belo cinema. Não tem semana segunda-feira, brincadeira. Tem? Vocês assistem tudo, vamos lá. Segunda-feira. Dia 16, aula normal. Não esquece. Vou seguir então, olha só. Contribuição do artigo 195, inciso 2. Essa é a contribuição que atinge quem? Trabalhador. Você vai ler o inciso 2 do jeito que está escrito aí na Constituição. Vamos ler junto? Antes desse quadrado grandão aí, ó. Página 31. Página 31. Vamos lá? Página 31. Vou ler. Insire contribuição sobre a renda do trabalhador e demais segurados da Previdência Social. Parou aí. Sobre a renda do trabalhador. Não está tendo bis in idem? Então não está. O que o trabalhador paga sobre a renda? Imposto de renda. E agora está vendo no quê? Que ele também paga contribuição social. Inclusive, falar de alíquota aqui não é da minha aula, é a aulinha de previdenciário, né? A contribuição sobre o trabalhador que atinge a sua renda, é sobre a renda, né? Vou colocar assim para você saber. Contribuição social do trabalhador que atinge a sua renda. Inclusive, ela tem uma característica interessante. Ela admite a tal da progressividade. Sabia? Pode ser progressiva. Onde é que está escrito que ela pode ser progressiva? Onde é que está escrito a progressividade dela? O fundamento da progressividade dela, você vai aprender a progressividade com o professor de previdenciário, mas o fundamento está na minha aula. Está aqui, ó, artigo 194, parágrafo único da Constituição, inciso 5. Vou ler mentalmente para você. Esse artigo diz assim: um dos fundamentos, um dos princípios um dos princípios da Seguridade é a equidade na participação do custeio. Um dos princípios da ordem econômica e social, um dos princípios da Seguridade é a equidade na participação do custeio. Equidade quer dizer, quem ganha mais, participa com mais. Quem ganha mais, recolhe mais. Equidade na participação do custeio da Seguridade.
Por que a contribuição social do trabalhador admite ser progressiva? Em função da equidade na participação do custeio. Deixa de banho-maria que vai me servir depois, tá? Vou seguir aqui. Mas olha, vou pagar, posso pagar? Vamos lá. Só que o final desse artigo diz assim, mas essa contribuição, o que diz o final do artigo? Essa contribuição não incide... Essa contribuição não incide sobre aposentados ou pensionistas do regime geral de previdência social. Espera aí. Observa aqui comigo aqui, ó. Aqui eu tenho o teto máximo que recebe aposentado ou pensionista do regime geral. Teto máximo de benefício. Hoje em dia está em 3.038 de quanto? 99? Essa não vou esquecer, 99, né? Logo, nenhum aposentado ou pensionista do regime geral recebe mais do que isso. Não interessa quanto eles recebam. Recebe até o limite, contribuição social, olha o que eu vou escrever. Eles são o quê? Imunes. Eu vou riscar aqui, olha, não há incidência de contribuição social. Eles não recebem mais do que isso não, tá? O máximo é até aqui, teto máximo. E não interessa se eles recebem até o teto, eles são imunes à contribuição social. Vou ler o artigo de novo. Não incide contribuição social, finalzinho do inciso 2, né? Não incidindo contribuição social sobre aposentadoria ou pensão concedida pelo regime geral do artigo 201, quer dizer, o regime geral de Seguridade, Previdência. Eu estou falando do regime geral ou do servidor público? Regime geral. Regime geral, não falei do servidor. Vou te contar um segredo que eu acho que não cai mais em prova não, tá? Caía antigamente. Na verdade, trata-se do artigo 95, inciso 2, não é que eu estou lendo, é isso? O artigo 95, inciso 2, na verdade, ele teve essa imunidade incluída, vou colocar aqui, essa imunidade foi incluída pela emenda constitucional número 20 de 98, aquela mesma, dita cuja. A emenda 20 de 98, sabe qual é a data dela? Ela foi publicada no dia 15 de dezembro de 98. Aí você fala assim, Lugon, então, o Congresso foi maravilhoso quando, através dessa emenda, deu imunidade ao aposentado e pensionista, mas ele deu e tirou uma outra. Qual foi a imunidade, que não tem nada a ver com a aula de agora, vou falar de uma vez, que o Congresso eliminou, que existia e deixou de existir com essa emenda? Não, foi do imposto de renda. Se você depois ler o artigo 153, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, você vai ler assim, revogado. Não vai ler nada, é revogado. O que tinha nesse artigo? Maior de 65 anos de idade, aposentados ou pensionistas com mais de 65 anos de idade, com renda exclusivamente do trabalho, eram imunes ao imposto de renda. Maior de 65 anos de idade, aposentado ou pensionista, era imune ao imposto de renda. O que essa emenda fez? Revogou a imunidade, acabou a imunidade de imposto de renda. O que você tem hoje é isenção, que é na lei, não interessa pra gente fator de isenção. Isso é aula de legislação. Se a lei diz que você não vai pagar até uma certa faixa, é isenção. Quando a lei dispensa, isenção. Quando a Constituição proíbe, imunidade. Imposto de renda hoje tem imunidade para maior de 65 anos? Não. Quem eliminou? Emenda 20 de 98. A gente vai aprender isso depois, com calma, sobre isenção e imunidade. O que eu estou antecipando com rapidez, para você ter uma visão antecipada, né? Quando você deixa de pagar um tributo, porque a lei te libera, a lei liberando é uma isenção. Mas isso é uma explicação muito pobre ainda, tá?
Agora, quando a Constituição te protege, a Constituição diz não incide, é uma imunidade tributária. Quer dizer o seguinte, no imposto de renda, a Constituição não diz mais que você não terá tributação se for maior de 65 anos. Então a imunidade acabou. Porque você pode ter uma proteção em lei, mas isso é outro assunto que não nos interessa. Aí seria o quê? Uma isenção. Mas a imunidade acabou. Então a emenda 20 de 98 foi uma via de mão dupla. Ela deu e tomou. Ela deu imunidade de contribuição social para aposentado ou pensionista do regime geral. Ela deu imunidade de contribuição social. Ó, contribuição social para aposentado e pensionista do regime geral. E retirou a imunidade de imposto de renda. A do imposto de renda, a imunidade foi o quê? Extinta. A imunidade do imposto de renda foi extinta.